Fala pessoal, estamos aqui em mais um Isbel Talks e eu estou aqui com a nossa convidada Mariana e hoje também, além da Mariana Elise, temos aqui a nossa co-host. Tudo bem? Tudo bem. Júlia o quê? Serpa. Júlia Serpa. Você vai ver a Júlia em outros podcasts aqui, muito mais do que ela tem aparecido até agora. E nós vamos ter ela aqui não só comigo, mas também sozinha, entrevistando aqui algumas outras pessoas e tudo mais. Enfim, mas eu também quero lembrar para você que nós estamos em período de matrícula aqui no Isbel. Você tem a oportunidade de estudar teologia pelo melhor preço que você vai ver na sua vida, que é R$ 99,90 esse ano, porque o Isbel está fazendo 70 anos, Mariana. Nossa. 70 anos de Isbel, é muitos anos, né? E nesses 70 anos, de lá até aqui, né, do início do Isbel até aqui, muitas pessoas já foram formadas, muitos pastores sérios que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Mas esse seminário ou essa instituição não é só para quem tem chamado ministerial como pastor, evangelista ou algo parecido com isso. É para o cristão leigo mesmo. Você que deseja aprender sobre as Escrituras Sagradas, o Isbel tem um curso específico para você. Pode entrar em contato com a gente. Clica no link que vai estar aqui na descrição e vamos embora caminhar com a gente. Você vai ser muito abençoado com isso, sua comunidade local e sua família também. Amém? Amém. Bom, Mariana, a gente já teve a Mariana aqui, você que nos acompanha, já viu a Mariana aqui no Isbel Talks, mas ela veio para uma conversa que foi em dupla, né, junto com o seu sócio aqui, com o Matheus Wutzki. Como é que é o outro nome dele lá? Alex Buchholtz. Esse aí, Matheus Wutzki. A gente precisa de um fonoaudiólogo. Não é? Não dá para falar o nome dele, mas enfim, ainda bem que ela está aqui para nos ajudar com isso. Mas dessa vez a Mari veio aqui para conversar com a gente justamente sobre o trabalho dela, que tem abençoado a vida de muitas pessoas e que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida também. E como o currículo da Mari é muito extenso, eu vou pedir para ela se apresentar, falar com que ela trabalha, para você conhecer um pouco melhor. Mari. Bom, meu nome é Mariana e sou psicóloga clínica, atuo há 7 anos. Então, me formei em psicologia em 2016, já fui para a clínica, me interesso por isso desde sempre. Tenho 2 pós-graduações, uma em saúde mental e outra em clínica psicanalítica. Hoje estou no mestrado, trabalhando questões de mães de gêmeos. Estou me aventurando aí nessa pesquisa. Vamos ver o que eu descubro. Olha aí, tá vendo? Se fosse apresentar, eu não ia conseguir, não ia lembrar da metade. É muita informação. Mas, Mari, o primeiro questionamento que eu já tenho para ti é por que esse mundo da psicologia? Como tu chegou nisso? Porque, por exemplo, enquanto você se apresentava, eu já estava escrevendo aqui, Mari, é tudo que eu e você precisa. Tudo que a população precisa. E quando ela citou os mestrados, eu pronto, é a solução do meu problema. Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. E teu Instagram mesmo, Mari, o pessoal te seguir. Psico Maria Elise. E se o nosso editor aí, o nosso editor vai nos ajudar com isso, vai colocar lá também para você ter acesso ao Instagram dela. Mas enfim, como tu chegou nesse ramo aí na tua vida? Por que essa decisão de estudar sobre? Bom, eu sou filha de pastor, então desde muito cedo a gente vivia nesse contexto religioso onde precisava de acolhimento, precisava de aconselhamento. Então, depois, quando eu nasci, meu pai ainda não era pastor. Então, foi constituindo isso, mas o discipulado sempre esteve muito presente na nossa vida, né? E quando eu falo discipulado aqui, é desse cuidado mesmo, né? Com as pessoas e tudo. E depois, quando eu cheguei na adolescência, eu já me interessava muito por culto infantil, escola dominical. E aí, com 12 anos, eu já era a tia da escola. A tia. A tia, né? Porque eu gostava muito de participar e tal. E nesse período, eu encontrei pessoas que contribuíram, né? Então, tinha uma irmã lá da igreja que ela deixava eu muito à vontade, assim, para eu fazer as coisas que eu tinha ideia, porque com 12 anos as ideias são, né, todas criativas e tal, e era muito gostoso. Então, fui me apegando muito de saber
tá, por que criança se comporta assim? Por que não? E tal. Formas de correção, o que é adequado, o que não é, o que fala para um pai, o que fala para uma mãe. Então, sabe, assim, foi entrando na minha vida sem eu saber que isso é psicologia, né? E aí, nessa época também, eu lembro que com 11 anos, o pastor da igreja pagou um curso para mim de escola bíblica. Então, assim, eles investiram muito em mim. Eu sou muito grata por ter tido essa vivência, né? Eles investiram. Eu era só uma adolescente, assim, pré-adolescente, na verdade, né? Mas com esses questionamentos que você está falando aí, já são questionamentos de adulto, né? O que falar para o pai, o que falar para uma criança. Eu, com 12 anos, não tinha isso na cabeça, não, de jeito nenhum. Eu ficava pensando já, né? Do tipo, nossa, como que é, né? Porque até questão de cores, né? Porque algumas crianças pintavam um desenho um pouco mais forte, outras mais claras, porque algumas o limite dos desenhos era muito acentuado. Então eu ficava, gente, por que essa diferença, né? Eu quero entender um pouco mais disso. E tudo isso tem significado, né? Às vezes tem. É porque você entra no mundo do significado e você percebe que literalmente isso comunica algo sobre a criança, né? Muito interessante. Eu lembro de um dia que eu vi um desenho de uma criança inteiro marrom. E aí, de vários tons de marrom. E aquele dia eu falei, eu preciso entender por que essa criança fez esse desenho, né? Então, foi algo que foi entrando na minha vida sem eu saber muito, né? O que era. E aí, eu pensava assim, como eu gostava muito de atuar com crianças e adolescentes na igreja, eu achava assim, o dia que eu for trabalhar, eu vou para essa área. Ficou meio que assim, né? Mas, junto com isso, eu sempre admirei muito palestrantes que traziam conhecimento de pedagogia, de psicologia e tal. Então, como eu disse, desde muito cedo eu frequentei esses ambientes, né, de conhecimento e tal. Então, fui entrando nisso e teve um dia que eu falei, não, eu quero ser igual a essa pessoa, né? Débora Ferreira, o nome dela, uma pedagoga cristã. Débora Ferreira. E eu falei assim, gente, eu achei... Assim, me inspirei nela, né? E depois eu fui vendo que totalmente diferente a área dela e tal. Mas eu sempre pensei, eu quero contribuir com a minha profissão na igreja. Com a igreja. Sempre interligando as coisas, né? E aí... Depois de um tempo, meu pai virou pastor, né? Foi consagrado e tal. E aí a gente foi vendo mais necessidade ainda para casais, para famílias. E aí, assim, descortinou um outro mundo, né? Que não era aquele mundo do infantil para mim. Era um mundo mais sério, né? Assim, no sentido de um casal que está passando por uma dificuldade, beirando um divórcio, alguma coisa nesse sentido. E eu queria entender também, né? Por que chegou nisso, o que está acontecendo, até que ponto Estou precisando de ajuda nesse sentido aí. Estou cuidando de alguns casais que eu preciso tanto saber o motivo, meu Deus do céu. Mas, enfim. Assim, a gente quer entender e quer contribuir de forma assertiva, né? Quando a gente está nesse contexto. Sim. Então... eu fui lidando com isso, fui conhecendo isso. Em contrapartida, eu ficava pensando assim, psicologia é para quem é carinhosa. E eu não sou muito assim carinhosa, né? Mas por que isso? Não sei, eu criei na minha cabeça que tinha que ser uma pessoa muito assim... A imagem de alguém afetivo, né? De acolher, entendi. Então eu ficava assim, na época do vestibular, eu lembro que uma amiga super querida, assim, ela queria fazer psicologia e eu olhava pro perfil dela e falava, ela tem jeito, eu não, né? Eu fui para outra parte. E aí, junto com isso, na escolha do vestibular... muitas pessoas falando, não faz psicologia, porque não é de Deus, porque... Não é de Deus. Eu juro que eu já ia perguntar isso, porque eu fiquei muito impressionada quando a gente pergunta de onde nasceu a tua vontade de fazer psicologia. Aí tu começou falando da igreja, e é uma coisa que geralmente a gente não vê associado, né? Tipo, geralmente a gente vê esse contraponto, assim. Se você é da igreja e quer fazer psicologia, a gente escuta muita coisa. E eu já ia perguntar, como foi isso, assim? Como as pessoas receberam isso? Então, muitas pessoas falavam, não, mas você vai como é que falavam? Cuidado para não perder a cabeça, sim, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Mas eu entendo, né, a minha questão
foi Deus guiando os meus passos o tempo todo, porque eu não tinha condições de cursar o curso que eu cursei. Então, Deus proveu da melhor forma possível. Então, assim, eu vejo Deus em tudo isso. Né? Não até nas questões assim que fala a psicologia se distancia da religião, faz críticas em relação a isso e tal. Eu acolho as críticas e falo, é isso aí, né? Se você acredita nisso, beleza. Né? Eu vejo, tu contando a história assim, você vê Cristo até no comecinho, porque do fato de tu ter esses questionamentos, já é uma coisa que, tipo assim, como o Lucas falou, eu com 12 anos não tava pensando em nada disso. De jeito tem nem perigo. Porque não era aquilo que a gente foi chamado para fazer, né? Mas quando a gente já tem isso dentro da gente, eu realmente acredito nisso, assim. Quando o Senhor, ele coloca algo dentro da gente, a gente já vem com isso, né? Esse desejo por algo. Então, tu já tinha isso muito forte. Essa questão da igreja hoje talvez tenha até diminuído, né? Porque aqui, por exemplo, a gente já falou algumas vezes sobre psicologia e, enfim, no meio que a gente está aqui também na denominação, a gente tem psicanalista, psicólogo, um monte. E mais 7 anos atrás, 10 anos atrás, meu Deus, isso era extremamente demonizado. Demonizado a ponto de doença emocional é demônio, desse jeito. O contexto que eu estava era esse, não existia espaço para isso. E, enfim, até a ponto de ter pessoas, até hoje, que tomam um remédio, que precisa de acompanhamento bem, por conta do que a igreja causou em cima da doença emocional. Graças a Deus estamos passando por isso, assim, tá indo embora, né? Eu acho importante, né, até assim, a questão de ser trabalhado e desmistificado, né, como se algo fosse contra a igreja, né, isso não deve existir, porque é uma questão de saúde, né, então a gente não olha para a medicina, por exemplo, e fala, isso aqui não é um tratamento adequado. Não, a gente vai e faz, porque a gente entende que Deus separou médicos, separou fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos para fazer diferença na nossa vida, né? Então, Deus opera tanto no extraordinário, fazendo milagres, e assim, Deus pode, sei lá, fazer uma depressão sumir por completo em 1 segundo. Né? Mas Deus também opera no ordinário, que é usando a vida das pessoas, que inclusive eu acho que é um jeito que ele prefere. É o jeito que ele vai tratando a gente, né? A gente quer uma coisa instantânea, que seja mais fácil. Não, Deus opera isso também, mas na maioria das vezes é no ordinário que ele atua, né? E eu fico feliz por a gente conseguir tratar sobre esse assunto assim com clareza para as pessoas e trazer isso à tona, porque eu estava até falando no início que é uma dificuldade minha e de muitas outras pessoas que se relacionam comigo, que cuidam de gente também, lidar com doenças emocionais. É muito complexo. Que tipo, eu acho, e aí você pode falar melhor sobre isso, vocês dois, né, que estão nesses papéis, mas que muitas vezes a gente substituiu ou entendeu o papel do pastor na igreja como essa pessoa que tinha que cuidar do lado psicológico, emocional e tudo mais, porque a ciência, como a gente estava falando, né, a ciência era uma coisa que era longe de Deus. Então, assim, psicólogo nem pensar, meu Deus, psicólogo, gente, muitas vezes a gente escuta tipo psicólogo, psiquiatra é coisa para quem tem problema, para quem é doido, né? Essa expressão era usada. Sim. Então, o pastor ele tinha que suprir isso, e a gente vê que tipo assim, o pastor ele não tá ali para suprir isso. Ele não vai suprir isso porque ele não tem estudo, né? O que tu tava falando. Eu não sei, eu quero saber, me ajuda, Mari, porque eu quero saber como é que eu lido com isso, porque o psicólogo ele tá preparado para muita coisa que a gente não vai estar. Então, é entender que realmente Deus ele atua no ordinário em diversas áreas da nossa vida. Você não vai chegar para um pastor e pedir um remédio para uma doença física, para um problema no rim, você não chega para um pastor para pedir. Então... Pois é, não tem como. E outra, já que a gente entrou nisso de alguma forma, Mari, vamos tentar ajudar também, porque a gente tem pastores nos assistindo, enfim, né, pessoas que cuidam uma das outras, até mesmo líderes de grupo, pessoas que estão dispostas a cuidar uma das outras, como igreja mesmo, que não sabe em que momento procurar um profissional. Até que ponto eu posso estar disponível para ajudar alguém. Porque, às vezes, não se trata de uma doença emocional ou algo que está prejudicando a pessoa e que pode, sim, ser sanado com aconselhamento. A gente até tem uma matéria aqui no Isbel, eu já vou aproveitar para falar sobre ela, que é Dores da Alma, com Matheus Utsk.
se você acessar no link que vai estar aqui embaixo, você vai ter acesso a essa matéria e vai descobrir muitas coisas também sobre isso que vai te ajudar no pastoreio, no dia a dia da tua igreja. Mas quando identificar, olha, isso aqui já precisa de um profissional. Então, o sintoma principal assim que a gente vai avaliar é a questão da qualidade de vida. Então, se está havendo interferência na qualidade de vida da pessoa, é necessário buscar ajuda. E quando eu falo qualidade de vida, eu vou explicar melhor. Por exemplo, uma questão... Hoje em dia, todo mundo tem, em níveis maiores ou menores, mas todo mundo tem ansiedade. Sim. Já é comprovado pela ciência que, inclusive, é a ansiedade que faz a gente sair da cama, enfim, fazer o que a gente faz no dia a dia, né? Mas, aí, uma questão das questões culturais, o que fica? O comportamento ansioso. Então, dependendo, eu vou fazer alguma coisa diferente, eu já fico... Ai, nossa, como que vai ser e tal? Ou, às vezes, eu fico com um pensamento muito obsessivo, né? Tipo, ai, será que fiz certo? Será que falei as coisas adequadas? Será que não sei o quê? Né? Isso também é um pensamento ansiogênico. Então, a gente considera tudo isso como ansiedade. Mas, veja, a pessoa que está remoendo alguma coisa não necessariamente está em sofrimento e não necessariamente está perdendo qualidade de vida. Entendi. Uhum. Então, a partir do momento que perde a qualidade de vida, por exemplo, aí não consegue dormir, fica um mês sem dormir. Não é que vai fazer uma viagem amanhã e hoje não dorme. Não é esse tipo de ansiedade. Porque um dia só, que, ai, nossa, não posso dormir que eu vou perder a passagem, alguma coisa assim, é natural da experiência ali, né? Mas, a partir do momento que a pessoa fica um mês sem dormir... Aí já temos uma questão importante, porque está interferindo. O sono é uma necessidade fisiológica básica. Então, precisa ter sono de qualidade. Aí, sono, a questão de alimentação. Está comendo muito, comendo pouco. O que mudou no apetite? São fatores que a gente vai considerar nessa busca de ajuda ou não. Então, geralmente, o sono é o indicativo mais presente. A pessoa começa, aliás, ou a dormir muito ou a dormir muito pouco. E eu ia perguntar isso agora. Muito sono também, porque tem gente que não quer sair mais da cama, né? Isso. Então, assim, qualquer coisa dorme. Então, está afetando a qualidade de vida. E é lógico que tem as questões físicas, que daí são necessários exames, né? Às vezes falta de vitamina, alguma coisa nesse sentido. Pode causar muita sonolência mesmo, anemia, enfim. Mas, quando tem a ver com a parte psicológica, a gente já fica atento. Fala, pera lá, está dormindo 15 horas por dia, todo dia. Não é natural. Sim. Eu sei que é o desejo de muita gente estar assistindo. Os cansados da vida. Isso não é normal, meu irmão. Pelo amor de Deus. Eu que estou grávida. É o meu desejo todo dia. Não é? Mas é interessante saber disso porque... às vezes a fala da pessoa é de alguém que está muito ansioso. Não, eu estou passando e não sei o quê. Quando você vai ver o sintoma no dia a dia dela, por exemplo, nenhuma dessas coisas foram alteradas. Mas é possível que ela esteja realmente passando por algo, porque tem muita gente que aumenta também, né? Tipo, que é um alarme. E eu não sei se isso foi muito ruim a minha colocação, mas tem gente que alarma também, né? Tipo, pesquisa uma coisa na internet e faz, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo agora, não vou conseguir viver. Do Google. meu doutor Google aqui. Nos ajude com isso, Mari. O Dr. Google, ele tem um poder de sugestionar. Né? Então, assim, a gente olha lá e fala, será que é isso? Então, é muito comum a gente atender no consultório pessoas que já vêm com o diagnóstico do Dr. Google. Né? E, às vezes, é algo muito sério, assim, às vezes é algo que, por exemplo, uma depressão. Não é fácil diagnosticar uma depressão. Né? Transtorno de personalidade, borderline, por exemplo. A pessoa, às vezes, fala, eu acho que eu tenho isso. Mas, sabe, assim, é algo extremamente complexo, inclusive para médicos estabelecerem um diagnóstico, e aí a pessoa vem já com essas questões. Então, tudo que a gente procura, a gente vai achar. Né? Por exemplo, batimento cardíaco acelerado.
Em algum momento do dia, teu batimento cardíaco vai estar acelerado e é Pode isso. ser qualquer coisa, Pode né? ser qualquer coisa, sabe? Então, assim, tem que tomar um certo cuidado com isso. Assim, não necessariamente, se a pessoa está pedindo ajuda para alguma coisa, ela realmente está precisando de ajuda. Mas a gente tem que cuidar com essa sugestão também que é dada de diagnóstico. Que às vezes não é, às vezes é só um incômodo presente. É diferente de eu ser ansiosa, crônica, do que eu estar num estado. Então, eu estou ansiosa. São duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Antes da gente começar, né, a gente estava batendo um papo aqui com a Mari e a gente, ela falou que o teu público, assim, teus clientes são majoritariamente mulheres, não é isso? E a gente sabe que a gente que é mulher muda muito durante o mês a questão do emocional, por causa de uma questão hormonal. Quer dizer, então, é mais difícil para uma mulher perceber esse tipo de coisa, tá atenta a esse tipo de... Porque geralmente quando a gente tá meio assim agitada, meio, é TPM, né? E às vezes não é. Geralmente as pessoas acham que é. Mas como é diferente lidar, é diferente pra gente ter essa percepção de alteração, assim. Por exemplo, a gente tá falando sobre observar alimentação, observar sono. Então, é mais complicado para observar esse tipo de coisa? Então, na maioria das mulheres, elas, pelo menos as que eu atendo, né? Elas estão atentas ao corpo delas. Sim. Então, a maioria acompanha. Eu peço, inclusive, para acompanhar ciclo menstrual e tal. Tem até aplicativo hoje em dia que ajuda com isso, né? Isso. Por exemplo, tem dias que realmente os hormônios... Tem uma fase do ciclo que... eu não lembro qual hormônio lá que está alterado, que a mulher tem mais firmeza motora. Olha isso. Tudo muda, né? A vista melhora dependendo do hormônio. Então, isso tudo tá por trás do ciclo menstrual, que a gente fala, é só menstruação. Não, mas todo mês essa transformação tá acontecendo, né? Mas como geralmente a gente é mais atenta, então a gente consegue perceber aquilo, por exemplo, compulsão alimentar. E isso acontece muito na clínica. A pessoa tem uma necessidade, às vezes, de comer um doce e ela já acha que, porque ela teve uma necessidade, já está na compulsão. Entendi. E a compulsão é algo muito para além disso, é algo que realmente não tem limite, assim, é algo totalmente diferente de você falar, não, hoje eu estou precisando de um docinho. Né? Então, são coisas que a gente vai construindo aí. E até assim... Por que a gente busca doce na TPM, né? Doce que eu falo é chocolate, né? O carro-chefe, né? Por que a gente busca, né? Porque precisa dessa sensação de bem-estar, né? A gente vai querer comidas mais calóricas mesmo no período de TPM. Então, tem aí as nuances, mas por isso que a gente acompanha o ciclo, para saber as variações, para conseguir distinguir o que é esperado daquela época e o que não é. Então já é importante a gente já estar consciente disso, né? Isso. Consciente do ciclo, de tudo. E para além disso, assim, Júlia, olhar para como é o ciclo de cada uma. Porque o que fala, tá lá, que, por exemplo, vai ter necessidade de comer chocolate. Mas tem muita mulher que também não tem essa necessidade. E aí? Para essas mulheres, vai ter necessidade de outras coisas, de que vai dar o significado de bem-estar para elas. Às vezes eu treino 2 vezes por dia quando estou no TPM, porque eu preciso de mais endorfina e tal. Então, assim, tem isso também. Eu queria ser essa pessoa. Geralmente eu sou a maioria queria, né? Pessoa do chocolate, sim. É muito engraçado isso, porque realmente cada um... E quando você vai tendo esse autoconhecimento, entendendo, né? Você vai lidando melhor. Eu falo porque eu cresci numa casa, eu e mais 2 mulheres. Né? E a gente tem aquela questão do ciclo estar geralmente ali próximo. Então... E eu não tinha um temperamento muito fácil. Então, vai juntando uma coisa na outra. Na TPM, era uma explosão dentro de casa. E aí, quando eu fui crescendo, entendendo... Ter aplicativo me ajudou bastante também. De entender, é por isso que eu tô com tanta raiva, sem motivo nenhum. Né? Mas é muito legal isso. Coitado dos maridos. Porque
Para elas é difícil se entender. Imagina como é difícil pra gente entender elas. E olha que interessante, né? Que vocês estavam falando. Todas as mulheres passam por isso, mas cada uma passa num grau diferente e tudo mais. Não tem como o Google saber tudo sobre você. Não adianta você dar um Google, colocar seu nome, seu CPF. Ele não vai conseguir te dar um diagnóstico que um profissional vai te dar, né? É Sim. muito complexo isso. Bom, se tratando da sua clínica agora, das dificuldades que você mais percebe no dia a dia, quais têm sido as maiores dores da população que você atende hoje? Tipo, quais maiores dores emocionais? E uma questão que eu queria muito perguntar para você também é: até que ponto as redes sociais, as telas, isso interfere na vida do adulto, de uma criança, que às vezes você acha que é só na vida da criança, né? Mas você que é adulto também pode estar sofrendo por conta disso. Mas vamos pro profissional, para você ouvir um profissional agora. Bom, das maiores dores que a gente observa é a questão da comparação, que causa uma ansiedade. Para algumas pessoas, né, igual a gente conversou um pouquinho antes, né, é estimulante no sentido de vou produzir mais, só que para a maioria é um pouco negativo. E aí já entra na parte, respondendo sua segunda pergunta, porque a rede social permite que a gente mostre aquilo que a gente quer mostrar, né? Então, basicamente, a gente mostra o lado bom da vida. O lado bom da vida. E aí gera essa comparação, né? Outro fator importantíssimo que aparece na clínica é a questão da procrastinação. Hoje em dia parece quase que uma questão cultural, assim, de procrastinar, deixar para depois e tal. Isso tem muito a ver com a rede social também, porque a gente começa a ver Reels, parece que foi 5 minutos e, na verdade, foram 2 horas. Impressionante isso, né? Impressionante. Eu não sei se você já entrou numa máquina do tempo chamada Reels, mas isso acontece, é raro, mas acontece muito, né? Se não, vou passar 5 minutinhos aqui, meu Deus, perdi meu dia. E que absurdo, né? Eu sou uma pessoa controlada com isso. Eu falei para vocês aqui no começo, né? Eu me esforço para me manter distante do celular, mesmo que eu trabalhe com isso. E eu ainda me pego perdendo tempo. Eu sou o contrário. Queria trazer o contraponto aqui. Eu coloco o limite, porque eu me perco muito fácil. Eu tenho uma dificuldade de atenção muito grande, assim, então eu me perco muito fácil. Então eu posso passar horas tranquilamente. Só que, passando, aí eu uso aquela ferramenta do celular que você coloca limite de tempo, né? E aí quando dá o limite, tipo, aí eu boto um pouquinho, aí quando dá o limite, aí eu faço, não é possível que eu já passei esse tempo. Será que eu adiciono 10 minutos? Não adiciono, porque se eu for adicionar, eu vou ficar adicionando para sempre. Mas essa questão de limitar o aplicativo, eu acho bem interessante. É uma das coisas que eu recomendo na clínica. Porque a gente não percebe que o tempo está passando mesmo. Não é só percebe. Você, assim. Realmente é algo que vai indo, o tempo vai sendo consumido. E aí é necessário que sinaliza. Então, deu 1 hora, vamos supor, né? Vai aparecer a notificação, só que aí deseja continuar, né? Vem essa pergunta. Aí tem que desejar continuar. A tentação é grande. Só mais um pouquinho, mas nunca é um pouquinho, né? Nunca. Então, a gente fica naquilo o tempo todo, né? Então, no meu celular, por exemplo, todos as questões de passatempo, assim, são limitadas por causa disso. Então, streaming, no geral, eu limito, né? Até porque também tem a questão consumista das redes sociais. Então, a gente está ali, a gente está se comparando, a gente está procrastinando e a gente está querendo comprar. Né? Então, também que às vezes não dá, né? Comprar o que a gente quer. E o bolso não acompanha, né? Então, o algoritmo sabe exatamente aquilo que a gente está querendo, né? Exatamente aquilo que é a nossa fraqueza. Exato, porque escuta, né? Escuta o que a gente está querendo. Escuta, vê sua reação, vê tudo. Você sabia que a câmera da frente do celular, ela não foi criada para tirar foto, mas sim para captar o pixel dos seus olhos, para saber o quanto você se interessa por cada uma das coisas. Interessante isso, né? Não sabia, não. Qual é o benefício? Tô assustada. Ficar assustada, né? É interessante que a gente talvez consiga pontuar, sim, alguns benefícios que a rede social traz, e óbvio, né? Que conhecimento de forma geral. Mas
muitos danos também são causados por meio disso, né? Tipo, por exemplo, eu aconselho meu, tá? Eu tenho alunos também que trabalham com as mesmas coisas que eu trabalho, e o meu conselho para todo mundo, olha, ao invés de você entrar na rede social para ficar passando vídeo aleatório, segue pelo menos as pessoas que vão te ensinar alguma coisa a respeito do teu trabalho e tu vai estudando ali. Porque os vídeos, por exemplo, que eu assisto são vídeos que me interessam e eu literalmente aprendo. E eu não consigo ver muitos, porque eu não vou conseguir nem anotar a quantidade de coisas que eu vou assistindo. É uma dica que eu dou para as pessoas. Mas para entrar só para consumir e não aprender nada, não consigo nem pensar na possibilidade. Porque traz muito dano para as pessoas. Pesado isso, né? Eu tô rindo porque eu gosto de... Eu sou a pessoa do entretenimento. Eu gosto de não, eu também entro pra isso. Mas eu, sei lá, eu acho que eu já vi isso como sendo muito resposta para muitas dores, sabe? Tipo, qual é o motivo dessa dor aqui? Rede social. Qual é o motivo dessa dor aqui? Tela. Qual é o motivo? Eu acho que é isso, assim. Eu falei de entretenimento que eu não entro tanto pra aprender, mas eu acho que a gente entender esse ponto de o que é que está me fazendo mal é importante, né? Você ter esse... Porque, por exemplo, tem muita mulher que se compara com o corpo, né? Tem essa questão de ver o corpo da outra pessoa. E a gente vê que é uma coisa crescente, assim, cirurgias plásticas e tudo. Porque você olha a outra pessoa e pensa, eu quero esse corpo, eu quero estar onde ela está. Eu quero estar nas Maldivas. É tão fácil, né, ir para as Maldivas hoje em dia. Passou o Instagram assim... Então, tipo, se esse é o meu problema, então eu não vou seguir esse tipo de gente. Eu vou seguir outro tipo de pessoa. Aquilo que vai... não é nem me fazer bem, mas de alguma forma me estimular, né? O que tu tá falando, assim. Isso aí. Acho que não só aprender, mas me estimular de alguma forma, né? A gente, por exemplo, que é cristão... Não tô dizendo pra você só seguir gente cristã, não é isso. Mas, assim, se isso me interfere de alguma coisa, por exemplo... hoje em dia também tem um conteúdo muito crescente sobre maternidade, né? Nas redes sociais. E, gente, tem gente que fala todo tipo de coisa, né? Sobre maternidade, sobre psicologia também. Existem muitas correntes. Então, tipo assim, você tem que observar se a linha de pensamento daquela pessoa vai caber para mim ou não. Se eu tô me sentindo só sobrecarregada. Porque eu vejo muitas mães também, acho que você pode falar melhor disso, que com a rede social eu acho muito bom. Por causa da questão da informação. Sim. Nossa, hoje em dia a gente tem informação que não tinha, assim. Eu aprendi muita coisa. Eu sempre gostei de conteúdo de maternidade. E eu pesquisava muito sobre isso. Então, eu entendi muita coisa sobre parto natural, sobre gestação, né? Vejo vídeos sobre isso que foram me ensinando e, de alguma forma, me preparando para uma gestação ali. Só que também tem muito... Tipo, é tanta informação, né, o tempo inteiro, que as mães ficam assim, porque com tanto tempo meu bebê tem que estar assim, porque tal mãe faz isso e eu não consigo fazer, e tal mãe consegue fazer, tipo, com um nenê desse mesmo tamanho e tal. Então, eu me perdi na pergunta. Mas era mais ou menos isso, assim, até que ponto o conteúdo ajuda ou não ajuda para você, assim, nesse sentido. Então, esse é o lado muito bom das redes, né? Que é fornecer informação. Mas aí tem a questão profissional de quais informações são realmente de qualidade. Né? Quem você está ouvindo. Exato. Porque, por exemplo, a gente fala tanto da cobrança da mulher de jornada tripla e mãe e tal, né? Só que a gente está estabelecendo, de novo, uma cobrança de como maternar, de como ser casada, de como ser muita coisa. E, às vezes, vem com um discurso bem diferente, sabe? Não parece que é cobrança. Não, faça porque é melhor. Mas, espera aí, qual que é a questão principal aí, principalmente na maternidade, que é a minha bandeira, né? A gente pode, sim, recorrer a conhecimentos técnicos, recorrer a explicações de várias coisas, mas a mãe e o pai só vai conseguir estabelecer essa função porque a criança vai ensinar. Então, eu posso consumir muito conteúdo de maternidade? Sim, vai te ajudar no parto, vai te ajudar a distinguir questões da própria gestação. Até, assim, pensar em coisas. Qual o valor que eu tenho sobre isso? Né? Como que eu vou ensinar isso para a criança? Vamos alinhar a família, né? Antes da criança chegar.
Vamos estar alinhado para passar da melhor forma e tal. Isso é muito bacana. Mas a gente tem que lembrar que cada criança é uma criança, cada criança vai ter um ritmo. Tem pessoas, por exemplo, que falam, não, deixa o bebezinho chorar no berço. E tem pessoas que falam, não pode deixar chorar. E aí a gente percebe a gratificação extrema e a frustração extrema. Porque... Sim. Assim, não agrada. E quando a ideia... Eu não falei no começo, mas eu trabalho com um autor que chama Winnicott, né? E esse médico, a teoria dele é toda sobre proporcionar um ambiente maduro o suficiente para o desenvolvimento da família. Que legal. Então, assim, estável, sabe? Quando eu falo maduro, é estável. Não que vai ser sempre a mesma coisa, mas, olha... tem hora que vai dar para dar mamar e tem hora que não vai dar. Sabe? Sim. Isso é estabilidade. Isso é maturidade também, né? É ter equilíbrio de entender. Achei muito legal que tu falou de que a gente vai aprender com a criança, né? Vai aprender com a criança. Não existe um molde. Você tá grávida, né? Isso. Como que é o nome do bebê? Abigail. A Abigail vai ensinar você a ser mãe para ela. Se daqui, sei lá, 3 anos, 4 anos, você tiver outro filho... vai ensinar você a ser mãe para ele. Não adianta. São situações diferentes. Daqui a 3, 4, ela já vai ter mais 2. Gêmeos, será que vem aí? Será que vem? Eu já sei a quem recorrer, qualquer coisa. Mas isso é legal, porque a prática é o que ensina, né? Não tem muito o que fazer. Minha esposa, ela é educadora perinatal, um monte de coisa, né? Doula, um monte de coisa. Ai, que legal. Inclusive, tenho aprendido muito com ela. Ela está ajudando, está acompanhando a gente nesse processo. E ela me convidou para estudar as coisas que ela sabia, né? Junto com ela também, quando a nossa filha nascer. Para você pôr em prática, meu amigo, é um dilema, é um desafio. Mas é o dia a dia mesmo que vai te ensinar. Você vai saber como você vai corresponder ao que está acontecendo com a tua família, com a tua esposa, com a criança. Por exemplo, eu queria muito ser um pai que, quando minha filha estava recém-nascida, conseguia acordar de madrugada e pegar a criança. Se deixasse minha filha sob a minha responsabilidade na madrugada, minha filha ia morrer. Porque eu não acordo. Eu não acordava. E era impressionante, eu me cobrava muito isso. Eu não conseguia. Eu sou uma pedra de noite. Mas eu conseguia ajudar em outros aspectos. Então, tipo, a tua rotina vai ser a tua quando a tua criança nascer. Mas estudar é importante pra caramba também. É muito engraçado, porque... eu era essa pessoa que dorme que nem pedra, assim, dormia, era trovão, tudo, e eu não tava acordando. Não tem nem perigo, gente, pode cair a casa. Desde o momento que eu tô grávida, assim, não sei o que aconteceu com a minha cabeça, mas parece que qualquer sonzinho de madrugada já acorda, assim, ó. Interessante, né? Foi muito... eu vou contar. E a preparação, tem que ser Deus nisso, né? Mas minha esposa mesmo, impecável com a minha filha. Impressionante. Até hoje, se minha filha faz assim, ó, minha esposa... acorda. Você sabe se ela chorou de madrugada, ela tem que me acordar. Mas isso é muito interessante. Muda muito, né? E literalmente a experiência, o dia a dia, a criança que vai ensinar. Eu gostei muito dessa expressão. Você falou também sobre o ambiente maduro dentro de casa e tudo mais. Não sei se era sobre isso que você estava falando, mas na minha cabeça, o ambiente talvez... maduro em alguns aspectos, te convida para desafios e não só passa a mão por cima, né? Tipo, olha, não, agora não dá para fazer, tudo bem. Não, agora é a hora de fazer, é a hora de levantar, é a hora de... Você é pai, você é mãe e você tem que ir lá assumir sua responsabilidade. Isso, no quesito também, doença emocional, é uma questão real, né? Tipo, para todos. Você é responsável. Isso. Assim, não dá para a gente ir para o método mais causal, né, da doença no âmbito da psicologia. Mas a gente pode perceber assim, que tem ali uma questão multifatorial e que a gente tem que se responsabilizar não exatamente pela doença, mas por aquilo que a gente vai fazer com ela. Né? O diagnóstico bate, ok, mas como que eu vou enfrentar esse diagnóstico? Né? O diagnóstico é só o ponto de partida, né? Ele não lhe para. O que é que eu vou fazer daqui para frente? O diagnóstico vem para nos ajudar a pensar no que fazer daqui para frente, não para limitar.
Então, quando eu falo de ambiente maduro, é um ambiente que facilita o desenvolvimento pessoal, que é esse ambiente que, ao mesmo tempo que tem todo o afago, todo o carinho e tal, sabe respeitar limites e tudo, também vai cobrar, em algum momento, falar, não, você pode um pouquinho mais, vamos um pouquinho mais? Vamos sair um pouco dessa zona de conforto? Então, isso tudo vai gerando maturidade, tolerância à frustração na criança. Né? A criança se torna um adulto que sabe respeitar fila, que sabe respeitar tempo de espera, enfim, coisas do tipo, sabe? Que entende processos de carreira, por exemplo, porque a gente vive hoje, a geração mais nova que a gente aí, em 15 minutos eles ganham milhões. Né, por redes sociais e tal, né? E a gente não sabe o que é isso. A gente, para ganhar milhões, talvez a gente vai passar a vida tentando ganhar. Tentando. Né? Tentando mesmo. Duro, se né? esforçando. Então, assim, a gente tem que ver essa coisa de que a gratificação vai vir e pode ser que venha rápido e pode ser que demore. Mas, se demorar, eu sustento isso. Eu consigo esperar por isso. Entendi. Né? Processos mais dolorosos, assim, por exemplo, faculdade. Né? São 5 anos para ter um diploma. E aí? Né? Como que é esse processo? Não, muito chão. Né? Tem muito chão. E é interessante que parece que esses cursos que duram mais, tudo que está durando mais, as próprias faculdades já estão se moldando também e diminuindo os cursos estão se tornando cada vez menores. É interessante que a quantidade de tecnólogo, por exemplo, que antes não era tão credibilizado, agora o pessoal faz muito mais tecnólogo do que qualquer outra coisa, porque quer muito se formar rápido, quer fazer acontecer rápido, enfim. Tendências, né? Tendências. E a gente não sabe até que ponto isso vai prejudicar ou vai ajudar, mas sabemos que se você tiver um acompanhamento com a psicóloga, com alguém que tem conhecimento além de você sobre o assunto, isso vai ser muito bom para você. E esse é o ponto, tá? Aqui o meio que nos ouve é majoritariamente aí, eclesiástico, né? E a maior dica que eu posso dar para você é procure bons profissionais. E a gente tem te ajudado com isso também aqui, tá? Não só o Matheus, mas a Mariana também são pessoas de referência nesse quesito e que nós confiamos, sim. Pode ir lá no Instagram dela, ir atrás, conversar. Tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Mas até mesmo os que você vai vendo na internet aí, pergunte para alguém que você confia. Olha, essa pessoa aqui, isso é muito legal, tá? Mentor na sua vida aí é uma coisa muito boa. E não tenha um, não, tenha 15. Tenha bons mentores aí à sua volta. Bom, Mari, foi muito bom estar conversando com você aqui. A gente já caminhou bastante. E queria saber se você tem algum recado final para comunicar aí para as pessoas que estão nos assistindo. Uma mensagem que traga esperança para quem está passando por alguma dificuldade emocional ou algo parecido com isso, além do seu Instagram. Bom, acho que o recado principal aí que eu vou falar embasado no nosso livro de referência, né? Cuide do teu coração, cuide das suas emoções, delas que saem as fontes da vida, né? Então, como que a gente vai cuidar da nossa vida, o que a gente vai conseguir fazer, depende das nossas emoções. No nosso meio cristão, a gente tende a supervalorizar o pensamento. E a gente esquece que o pensamento é resposta, muitas vezes, das nossas emoções. Então, cuide bem, esteja alinhado, aí, tanto com a questão de ter aconselhamento pastoral, a gente sabe da importância disso, mas quando precisar também procure ajuda psicológica, psiquiátrica, não lance mão daquilo que Deus tem usado para cuidar de pessoas e se cuida acima de tudo, né? Acho que esse é o principal questão assim que a gente destaca. Incrível. Amém. A gente passaria horas aqui ouvindo o Mari conversando tanta coisa, né? Tanta coisa para ser falada, mas foi muito bom te ter com a gente. Espero que de verdade tenha abençoado vocês, né? Que vocês estejam também sempre atentos
a sua saúde, né? As pessoas que estão ao seu redor, seu ministério. Eu sei que muita gente que ouve pode ser gente interessada em ministério, seminarista, pastor. Então, o seu emocional não está separado do seu ministério, né? A sua família não é separada disso. Então, estar atento é importante. O Senhor também se preocupa com isso, né? Sim. Eu não lembro quem falou a respeito disso, mas foi algum erudito aí, já foi até citado em algumas aulas, que algum deles falou o seguinte: Deus me deu uma mensagem, eu cuidei muito bem da mensagem, mas eu não cuidei bem do cavalo, né, que carregaria a mensagem. Não lembro quem foi, alguém sabe aí? Depois a gente dá um Google e você pesquisa aí, vai prestar. Eu tinha uma mensagem e o cavalo, né? Uma mensagem e o cavalo. Não cuidei do cavalo, não levei a mensagem. E não cuidei do cavalo, não levei a mensagem. E essa é a questão, né? Porque se você não cuida, você pode ir atrás de todo conhecimento aí fora, enfim, mas se você não cuidar da sua saúde emocional, da sua família, você não vai conseguir caminhar muito, né? Então, enfim, é importante sim, se cuide e não omita. Isso. Não esconda. Eu já fui essa pessoa que sofri com isso, tá? Eu escondi, eu omiti, guardei pra mim. E até que aquilo se tornou um problema muito grande. E hoje, todo mundo tá perto de mim, são ouvidos para eu poder compartilhar da minha dor o mais rápido possível. Isso. Eu fui atrás disso para... Isso me ajuda até hoje, né? Meus amigos, enfim, familiares, profissionais também. O Woods, que sofre com isso também. Bom, é isso, gente. Esse foi mais um Isbel Talks. Mais uma vez, nos siga nas nossas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo aí com os teus amigos e continue crescendo no Senhor, aprendendo, cuidando das suas emoções. É isso. Prazer estar com você aqui, Mari. Obrigada pelo Prazer convite. também, Julinha. E até a próxima. Tchau, tchau.